para todo mundo tomar seus assentos, para a gente continuar o nosso estudo aqui em cima do monte. Antes da gente continuar, eu queria ler com vocês de novo Mateus 5, para a gente não perder de vista o que a gente está falando aqui, amém? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Vamos orar antes de a gente começar o estudo? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui reunidos em sua presença para aprender mais do Senhor. Eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor Jesus, que não seja apenas um momento de aprendizado intelectual, mas que isso forje a nossa vida, que isso aqueça o nosso coração, que isso invada o nosso coração e desague em prática, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender do Senhor e praticar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, como a gente vem vendo, a gente parou no capítulo 6, os bem-aventuranças, uma conclusão surpreendente. Não sei se todos os irmãos leram, mas a gente vai percorrer aqui a primeira parte. Meu objetivo era fazer o capítulo 6 inteiro, mas não vai dar, então a gente vai ficar só na parte dos misericordiosos aqui, tá? Então eu vou lendo o texto aqui do artigo que a gente está acompanhando e também explicando aqui com base no esboço que eu fiz, amém? Então, começando aí, as bem-aventuranças, uma conclusão surpreendente. Se vocês estiverem com o arquivo em mãos, vocês podem ler junto comigo. Com esse artigo, chegamos à conclusão do nosso estudo das bem-aventuranças. Elas terminam como começaram, de uma maneira surpreendente. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é uma qualidade que não é totalmente desconhecida, mesmo num mundo de homens basicamente egoístas. Mas essa é uma misericórdia seletiva e inconstante, que não se baseia no princípio e não é uma disposição decidida do coração e do caráter. O mesmo homem que é capaz de compaixão ocasional ainda acha os sofrimentos de outros muito incômodos e a vingança muito doce. Então, ele começa esse texto dizendo aqui que a misericórdia é até conhecida no mundo, né? Os homens eles podem praticar certa misericórdia, porque não é a misericórdia verdadeira que nós estamos em vista aqui no texto bíblico, porque o homem ele pode se compadecer dos seus familiares, dos seus amigos, ele pode se compadecer de algumas pessoas ocasionalmente, mas ainda assim os sofrimentos ainda é um incômodo para ele se achegar a essa pessoa. Então, na semana passada, retrasado, o Cauê até falou no estudo online que misericórdia é o ato de jogar o coração na miséria do outro. Então, é muito mais profundo do que apenas se compadecer, né? Então, algo que eu pontuei aqui é que até entre os gentios, né, entre o mundo, a gente tem o conhecimento, até o conceito de virtuosidade em Aristóteles. O Cauê acho que vai saber sobre isso, né, na ética Nicômaco. Aristóteles, ele pode falar, Ivana. Misericórdia seria, também no estudo do cara que se tem, seria se envolver totalmente com a vida da pessoa, né? Sim, exato. Não é apenas você sentir compaixão, mas é você buscar a mudança também, ajudar ela e estar junto com ela na miséria dela, né? Intercessão diante de Deus, tudo, né? Isso. Tanto a vida literal, física aqui na terra, como na espiritual. Né? Isso aí, isso mesmo. Então, se a gente for ver, por exemplo, no mundo, né, o conceito grego de virtuosidade, Aristóteles vai falar que é necessário que o homem tenha o intelecto do bem, a vontade de fazer o bem e pratique o bem. Então, não adianta nada saber o que é bom e não querer fazer. Eu estou dando esse panorama aqui, vocês vão entender mais para frente onde eu quero chegar. Então, não adianta saber o que é bom e não querer fazer o bem, porque se a gente sabe o que é bom e não faz, então
a gente nada mais é do que um ímpio, né? Um criminoso. Tiago escreveu, né? Oi? Aqui nem Tiago relata. Né? Sim, a gente é pecador. Se a gente sabe que deve ser feito e não faz, a gente peca, né? Então, não adianta também saber o que é bom, querer fazer o bem, mas não fazer, porque senão é apenas um conhecimento intelectual e não resulta em nada de bom nisso, não resulta nada de bom para o nosso próximo, nada agradável a Deus. Não adianta também querer fazer o bem e até fazer coisas boas, algumas coisas boas, mas não saber o que é bom, porque se a gente não souber o que é bom, inevitavelmente, em algum momento da nossa vida, a gente vai fazer aquilo que é mal, achando que é bom, né? Que a gente está fazendo. E não adianta também saber e fazer o bem sem querer fazer o bem, porque senão seria uma atitude só de obrigação. Então, eu faço o bem aqui porque eu estou sendo obrigado a fazer. E não é isso que se trata as bem-aventuranças, né? Principalmente também o tema que a gente está vendo, a misericórdia. Não se trata de querer, de fazer a misericórdia, mas não querer exercer só para cumprir um mandamento de Deus, mas se trata de querer, saber e fazer. E é interessante como a gente tem visto o estudo, né, que os irmãos têm passado, o pastor Carlos tem passado no nosso grupo, dos atributos ali da igreja, né, do ser, conhecer e fazer, tem consonância com isso também. Não adianta você fazer se você não ser antes. Eu sempre pego o exemplo, né, de Caim e Abel ali, quando a gente vê Gênesis 4, 2. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ou seja, esse texto já mostra que o Senhor se importa com o nosso ser, porque é do ser que procede a boa ação, é daquilo que a gente é, e não é o fato de a gente fazer que isso nos aprova diante de Deus. Não adianta nada a gente fazer coisas boas se a gente não for transformado pelo Espírito Santo. Se a gente não é transformado pelo Espírito Santo, a gente não faz nada certo, nada direito, nada agradável perante Deus. Somente a transformação do Espírito Santo faz com que o homem possa nascer de novo, com um novo intelecto, com um novo desejo e com novas ações. E agora não partem de si mesmo, mas de Jesus Cristo. Então, cada coisa boa que a gente faz, não é nós fazendo, mas é Cristo através de nós. Então, o conceito de Aristóteles da virtuosidade é muito bom, é muito legal, mas não se aplica ao homem caído. Não tem como o homem caído exercer isso, porque ele precisa nascer de novo. Ele precisa da vida de Cristo em si mesmo, para que ele possa, então, fazer coisas boas, querer coisas boas e saber o que é bom, certo? Então, só para iniciar aqui o nosso estudo. E aí, no texto que a gente leu, né, do Sermão do Monte, do John Stott, ele fala que a misericórdia seletiva é diferente da misericórdia verdadeira. Então, o texto não fala de uma misericórdia seletiva da qual do homem caído é capaz de possuir. Não se trata de uma misericórdia estendida a outro com base na nossa preferência pessoal. Então, muitas vezes tendemos a ser mais misericordiosos, entre aspas, porque não é a misericórdia verdadeira. A gente tende a ser mais misericordioso com aqueles que são da nossa família, ou então aqueles que são amigos mais chegados, ou aqueles aos quais queremos nos aproximar para receber algum tipo de benefício. Então, não se trata desse tipo de misericórdia que o texto de Mateus 5 fala. Essa misericórdia nada tem a ver com a misericórdia verdadeira. A misericórdia, quando ela é verdadeira, quando estendemos não somente a quem nós gostamos ocasionalmente, mas quando estendemos até mesmo a quem não merece, a quem a gente pensa que não merece a nossa misericórdia, pois ela não diz respeito a quem nós estendemos a misericórdia, mas ao entendermos que nós fomos alcançados por tão grande misericórdia, quando o que nós merecíamos era nada mais do que a condenação eterna. Então a gente entende que nós não merecíamos a misericórdia de Deus. Então por isso que a gente estende misericórdia ao nosso próximo, porque a gente se compadece, a gente sabe que é a mesma situação do nosso próximo, aquele que ainda não conhece Jesus, ou muitas vezes
aquele que está na igreja, mas está falhando alguma coisa com você, né, está te ofendendo, a gente estende a misericórdia para ele, porque a gente sabe que a gente ofendeu antes a Deus, a gente era inimigo de Deus, a gente estava em trevas, né? Não se trata de perdoarmos alguém por vermos uma qualidade nessa pessoa, mas se trata de perdoarmos porque sabemos que Deus nos perdoou quando em nós só havia deméritos, só havia maldade, só havia trevas. E aí eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, se os irmãos trouxeram, ou no celular, Romanos 5. Vou ler 2 textos rapidamente, Romanos 5, 6, para a gente entender melhor a característica da misericórdia de Deus. Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morreria por um justo, embora uma pessoa boa, alguém talvez tenha a coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, olha o que o texto de Romanos diz, que por uma pessoa boa, alguém certamente até poderia morrer, mas no caso de Jesus Cristo, ele morreu pelos maus, ele morreu por aqueles que mereciam a condenação eterna. Então essa é a misericórdia de Deus, de que ele estende àqueles que não merecem. E é por isso que muitas vezes na nossa concepção, se a gente acha que alguém não merece misericórdia, a gente tem que repensar, porque nós não merecemos misericórdia. E nós somos alcançados pela tão grande misericórdia de Deus. Então nós devemos estender ao outro a mesma misericórdia. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O outro texto, de Efésios 2, 1, fala: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós fomos alcançados em condição que não merecíamos ser alcançados. Deus teve misericórdia de nós quando nós não merecíamos tal misericórdia. E é exatamente esse o sentido da misericórdia, porque Ele viu como nós éramos miseráveis, como nós não merecíamos nada, como nós estávamos na lama, em trevas, mortos em delitos e pecados, e mesmo assim Ele nos amou, e mesmo assim Ele entregou Seu Filho para morrer por nossos pecados, para se fazer pecado na cruz, como Paulo vai falar em Coríntios. Então, algo que nós devemos também lembrar aqui, existem diferenças entre complacência, empatia, compaixão e misericórdia, porque a misericórdia de Deus não nos deixa na situação que Ele nos achou. Ele nos achou em situação de trevas, de morte, de pecado, mas Ele nos transporta, como foi pregado foi no domingo ou quinta-feira que o Giba pregou, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta para uma nova vida. É isso que é o novo nascimento. Então, de início, a complacência é uma oposição à verdadeira misericórdia. A complacência nada mais é do que você ser conivente com Ele, você simplesmente deixar as coisas acontecerem sem se envolver. Então, a misericórdia não é isso. A misericórdia que a gente tem com base na misericórdia de Deus é de um Deus que se envolve, que entra na história da humanidade, que se veste de homem, conhece as nossas dores, conhece as nossas enfermidades e conhece também a realidade do pecado nosso, embora Ele não tenha pecado nenhum. Então Ele se lança na nossa miséria e nos salva por meio disso. Então essa é a diferença de complacência e misericórdia. A complacência, ela vê e tolera o pecado, ela tolera a situação errada, ela não confronta os pecados. Então misericórdia não é complacência. A complacência, ela busca na verdade agradar aquele que está errado, faz vista grossa dos problemas, finge que nada de ruim está acontecendo, e isso não é uma busca pelo bem do outro para a glória de Deus, isso é uma busca do mal do outro, é uma busca que a gente faz pelo mal do outro. A gente quer que a pessoa não seja salva quando a gente se porta dessa maneira, e a gente busca o quê? Não a glória de Deus, mas a glória de nós mesmos.
Porque eu não vou confrontar, né? A gente não quer confrontar aquele que está errado, porque a gente não quer desagradar a pessoa. A gente não quer ser mal visto por aquela pessoa. Se eu chegar naquela pessoa que está no erro, confrontar o pecado dela, eu vou perder o benefício que eu tenho entre ela, vou perder a amizade, né? Entre aspas, vou perder privilégios ou prestígio com essa pessoa. Então, se a gente busca todo tempo agradar o outro, né, a gente está sendo complacente e não misericordioso. A gente busca incessantemente agradar as pessoas nesse sentido, e na verdade isso é usurpar a glória de Deus para nós, pois nós preferimos a glória no lugar da rejeição, da vergonha. Quando a gente vê aquilo que está errado e não confronta, isso não é misericórdia. Isso é, na verdade, buscar a glória para nós mesmos, no lugar da rejeição, no lugar da vergonha. Então, é isso que nós devemos evitar quando falamos de misericórdia, porque são coisas diferentes, são coisas distintas. Nós devemos também evitar os termos não bíblicos, que muitas vezes tem que empurrar para dentro da igreja nos nossos dias. Existe uma busca do mundo em suprimir os conceitos bíblicos, e a gente tem que estar de olho nisso, irmão, porque o mundo quer, de certa forma, cancelar os termos bíblicos e substituir por novos. Esses dias eu até mandei no grupo o Felipe Fontes, a gente foi numa conferência, a Dani, e ele falou sobre o termo tóxico, que tem até entrado na igreja, que igreja tóxica. Irmãos, a gente não pode usar esse termo porque a própria palavra tóxico significa algo que faz muito mal para nós, sendo que o Evangelho é a espada que perfura a nós mesmos. Não se trata de algo que é desconfortável para nós, que a gente tem que se afastar dessas coisas. O Evangelho muitas vezes vai ser desconfortável, muitas vezes vai nos fazer sofrer, mas não é isso que a gente está em vista. A gente está em vista da glória futura, com Cristo Jesus. Então, esse papo de que não sei o que é tóxico, irmão, é lá que você tem que estar. É no ambiente tóxico que você tem que fazer diferença, então. Não é você sair desse ambiente, não é? As pessoas tóxicas, como falam, todos só fazem mal uns para os outros, e Cristo transforma a nossa vida para que a gente faça o bem para o outro, mesmo ele fazendo mal para nós. A gente não tem que se afastar daqueles que fazem mal para nós, a gente tem que chegar junto e pregar o Evangelho, e viver o Evangelho para aquela pessoa, para que ela veja Cristo em nós e se arrependa dos seus pecados. Essa é a nossa busca, e orarmos pela vida dela. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, de que adianta fazer o bem àqueles que nos querem bem? A gente tem que fazer o bem até para aqueles que nos querem mal. Amém? Então devemos evitar esses termos não bíblicos, que buscam suprimir os conceitos bíblicos com ideias que nada edificam e muito menos transformam o interior do homem. Por muitas vezes esses termos tentam substituir os termos bíblicos, pois são muito rasos, de pouco significado, e pior de tudo, possíveis de se aplicar ao coração do homem caído. Então, o homem caído, ele pode, por exemplo, ter a tão falada hoje em dia a empatia, que é o termo que a gente ouve tanto. Não, você tem que ter empatia. Mas será que a empatia representa o que é misericórdia? A empatia não é algo dito na palavra de Deus. A gente não vai ver essa palavra no texto bíblico. A compaixão e a misericórdia são muito mais elevados do que mera empatia. Deus não quer que sejamos empáticos. O que é empatia? É quando você sente a dor do outro, quando você se imagina no lugar deles e sente a dor do outro. Por outro lado, Deus também não quer que a gente seja apático, que é quando você é insensível e você não liga para a dor do outro. Nenhuma dessas coisas Deus quer, que a gente seja empático ou apático, nenhuma dessas. O que Deus quer? A despeito ou contrariamente a todos esses termos modernos, quer que tenhamos um movimento interno de compaixão, porque a compaixão é você sentir e você compreender a dor do outro, mas ela não termina em si mesma, ela deságua na ação externa da misericórdia. Então Deus quer que sejamos compassivos e misericordiosos, não empáticos, como o mundo prega. Porque você tem que ter empatia, mas tá bom, o que você está fazendo pelo próximo? E a gente tem aquele grupo de militância que fala, não, porque precisa daquilo, e não faz nada. Pelo contrário, terceiriza a ação, a boa ação pelo próximo para o governo, por exemplo, e não faz nada.
Mas nós cristãos não somos desses que buscam viver uma vida de empatia, mas uma vida de compaixão e misericórdia pelo próximo. A compaixão, ela, para compreender a situação do nosso próximo, né, ela busca isso. Seja a dificuldade da vida, luta contra o pecado, ou então uma situação que ele deva ser disciplinado após o pecado, como a gente estava falando antes. E ao mesmo tempo, sentindo o desejo de ajudar e exercendo a ação da misericórdia para o nosso próximo. Aí a gente lembra do conceito, né? Por isso que eu estava falando do conceito aristotélico de virtuosidade: compreender, sentir e fazer. Onde a gente encontra plenamente isso? Na palavra de Deus. É no Evangelho que a gente consegue cumprir isso. Não é nas resoluções do mundo, não é nos termos mundanos, mas é no Evangelho que a gente consegue sim praticar a virtuosidade, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Jesus confronta justamente esses três paradigmas: do intelecto, do sentimento e da ação, em um mundo que estava helenizado já, né? A gente pode até imaginar o Evangelho chegando às comunidades gregas, quando chegou, que já tinha esse conceito bem solidificado sobre a virtuosidade, e com certeza ninguém conseguia praticar, ninguém conseguia viver isso, porque o ser humano, ele é depravado, ele não consegue. Então imagina o Evangelho chegando, e aí sendo pregado que sem a fé verdadeira, no Deus verdadeiro, sem a redenção em Cristo Jesus, é impossível que o homem compreenda, sinta e haja de forma virtuosa, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Não é à toa que em vários momentos os fariseus são repreendidos nessas condições, pois eles falavam, mas não compreendiam, não tinham muitas vezes a vontade de fazer o bem, e não agiam de acordo com a Escritura pela qual eles tanto se designavam mestres, né? Alguém quer falar algum ponto? Se quiser, irmãos, fica na liberdade, levantar a mão, só falar. Então, continuando, a misericórdia procede também de alguém que sabe que foi alcançado pela grandiosa misericórdia de Deus. Então, a gente tem os textos, por exemplo, em Mateus 6,14, que vai falar, né, quando ele fala Jesus fala da oração do Pai Nosso, e no final ele fala: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem os outros das ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. A gente tem o texto de Tiago 2 também, no verso 13: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, a gente vê constantemente na palavra de Deus que nós devemos ser misericordiosos, nós devemos perdoar, mas isso não é um meio da gente alcançar a misericórdia, como por exemplo, toma lá da cá, eu vou ser misericordioso agora, porque aí Deus vai ter misericórdia de mim, eu vou perdoar agora, porque aí Deus vai me perdoar. A gente não tem que ter esse pensamento, porque não é disso que a palavra de Deus está falando. Muitas vezes compreendemos mal a palavra de Deus e tendemos a pensar que, sendo misericordiosos e perdoando, Deus irá então nos perdoar, como se fosse uma recompensa por isso, né? Porém, a verdade é mais profunda do que isso. A verdade é que nós perdoamos porque entendemos de fato que Deus nos perdoou. Afinal, nenhum de nós diz que Deus ainda vai nos perdoar ou que Deus ainda vai ser misericordioso conosco. Por mais que haja uma recompensa posterior a essa vida, sabemos que Deus já usou de misericórdia para conosco e também já nos perdoou. Alguém tem dúvida disso? De que Deus já usou de misericórdia para conosco e já nos perdoou? E um exemplo claro sobre isso está em Lucas 7, isso eu vou pedir para os irmãos abrirem para a gente ler. Lucas 7, 39. Quando Jesus está na casa do fariseu, uma mulher chega e chorando aos seus pés, ela chora aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus e enxuga as lágrimas com seus cabelos ali. E aí chega, no verso 39, vai falar assim, o seguinte: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão,
tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que aquele é quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse Jesus a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar meus pés. Essa, porém, molhou seus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus faz uma parábola aqui de 2 credores, né? E ele fala de 2 devedores. E ele fala aqui que um devia mais e outro devia menos. E a conclusão que o fariseu chega dessa parábola é certa. Quem que foi aquele que mais se sentiu grato? Aquele que mais foi perdoado, aquele que mais devia, né, ao credor, e o credor perdoou. E essa parábola que Jesus conta, na verdade, nada mais é da situação ali naquele momento. O que acontece é que o fariseu ele não percebia o tamanho da sua dívida para com Deus. Não é que a mulher pecadora devia mais que ele. Todos nós, irmãos, estamos carecidos de Deus, estamos em delitos e pecados. Todos nós devemos infinitamente a Deus. E aquele fariseu não conseguia enxergar isso. Então ele fala: não, aquele que devia mais se sentiu mais grato. Era exatamente aquilo que estava acontecendo. O fariseu achava que ele devia menos do que aquela mulher que estava chorando aos pés de Jesus. E por isso que ele não percebia quem estava diante dele. Por isso que ele até chega a pensar que se esse fosse profeta, bem saberia quem que é essa mulher. André, talvez ele pensasse até que ela era grande pecadora e ele não. Exatamente. Ele não fosse tão pecador. É isso mesmo. Então, e às vezes a gente pensa isso daí também, né? Com certeza. A gente tende a pensar isso muitas vezes. Quando a palavra de Deus nos mostra que todos nós estamos sob a mesma sentença e Deus se mostrou misericordioso para conosco. André, pode falar. Vou colocar um parênteses aí. A questão do perdão e a misericórdia, elas andam juntas. Né? Isso. Eu estava até pensando assim num exemplo que a gente poderia dar. A questão da misericórdia, talvez ela esteja ligada também na questão das situações de autoridade, né? A misericórdia. Porque por direito, às vezes você tem direito de castigar, que nem Deus, né? Está acima, ele pode fazer o que quiser. Então a misericórdia tem essa questão também de você, que Jesus está nos ensinando, se você está numa posição acima, né? Você tem que ter misericórdia que está embaixo. Um exemplo que eu queria dar, tipo assim, tem uma faxineira, né? Ela está fazendo a faxina lá na casa da mulher, tal, a pessoa, de repente ela quebra lá um vaso, né? Ela quebra um vaso de valor, né? Uma coisa assim preciosa, né? Quebra aquele vaso. Aí ela fala: na casa feia, fala: puxa, o vaso, né? É a mulher faxineira, não tem condição de comprar aquele vaso, é coisa cara. Ai, me perdoa, foi sem querer e tal. Ele falou: tá bom, te perdoo, tá perdoado, tá? Não vou ficar magoado, imagina, você vai ter que pagar. Então, aí entra a misericórdia. Eu te perdoo, tudo bem, né? Mas aí que entra algo a mais, que é mais difícil agora. Misericórdia é isso. Você pode até perdoar, mas é direito da mulher, que ele quer ela pague por aquilo. Né? Então, é aí que entra a misericórdia. Te perdoa. Não precisa pagar. Sim, é verdade. Até porque se a gente aplicar isso para Deus, né? Se Deus nos perdoasse, mas falasse: não, você vai ter que pagar, não ia adiantar nada. Eu quero está condenado mais usando esse termo de pastor Carlos. Por exemplo, só que agora eu vou, no caso, eu uso de misericórdia, mas eu não castigo a pessoa, por exemplo. Eu vou citar outro exemplo. No caso de adultério, sim,
Algum líder da igreja, um exemplo, né? Nós aprendemos mais. Algum líder da igreja alterou, um exemplo. Aí eu vou usar de misericórdia, a liderança vai usar de misericórdia, mas ele vai continuar no ministério, um exemplo. Aí a gente tem que aplicar um castigo. Sim, né? sim. São duas coisas diferentes, né? Porque ele já infringe aquilo que é a ordenação dos pastores lá em Timóteo, né? Então, o marido de uma só mulher, ele já quebrou esse princípio, né? Então, ali ele já não pode exercer o ministério porque ele já não está sendo marido de uma só mulher, né? Então, eu acho que a misericórdia entra até aí, né? Sim, com certeza, porque a misericórdia para com a mulher e para com a igreja, né? Então, quem cometeu o delito, ele afetou não apenas ele, foi a igreja inteira, né? Principalmente a esposa dele. Então, existe a misericórdia com a igreja também, que a gente tem que aplicar. Esse caso aí é uma questão de disciplina, né? Sim, disciplina Você vai expulsar o cara da igreja, sim. Mas vai estar usando até misericórdia. Tem que ser tratado e não dá para ser tratado e continuando a exercer a posição que ele falhou em exercer, né? Ele não está exercendo como deveria. É isso aí. Eu até queria ler com os irmãos o texto desse livro aqui, dos estudos do Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones, que ele vai falar como que é um caminho até a misericórdia, né? Faltam 10 minutos ainda. Como que é um caminho, né, das bem-aventuranças até a misericórdia. O Cauê citou isso, eu acho que o pastor Gilberto também, né? A gente tem uma ordem ali de bem-aventuranças, que é a ordem que acontece na vida do cristão. E aí ele vai seguindo essa mesma premissa, né? Se vocês quiserem até abrir Mateus 5 para vocês acompanharem. Então ele fala como que chega até a misericórdia, né? Então ele fala assim: permitam-me expressar a questão como segue. Dei-me ao trabalho de salientar como em cada passo essas bem-aventuranças são uma derivação daquilo que já fora dito. Ora, esse princípio básico nunca foi mais importante do que nesse versículo. Essa bem-aventurança deriva-se de todas as que a precedem, ou seja, a misericórdia ela só pode ser exercida por causa das outras bem-aventuranças na vida do cristão. E, portanto, expresso a questão da seguinte maneira: sou humilde de espírito, a primeira bem-aventurança. Percebo que não há qualquer retidão em minha própria pessoa. Entendo que sou posto face a face com Deus e com a sua justiça eu estaria irremediavelmente perdido. Nada posso fazer. E não somente isso, mas também lamento-me chorando, segundo a bem-aventurança, por causa do pecado que está em mim. Além disso, em resultado das operações do Espírito Santo, cheguei a tomar consciência da ingratidão, da negridão do meu próprio coração. Sei o que significa clamar: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desejando ver-me liberto da vileza que se manifesta em meu interior. Mais do que isso, mostro-me manso, a terceira bem-aventurança. O que significa que agora já recebi uma visão autêntica de mim mesmo. Entendo que ninguém pode prejudicar-me deveras, que ninguém pode realmente ofender-me, que ninguém jamais pode dizer algo demasiadamente pesado ao meu respeito. Já vi a mim mesmo, e o meu maior inimigo desconhece o que há de pior dentro de mim. Vi a mim mesmo como alguém verdadeiramente odioso, e é justamente por essa razão que tenho sentido fome e sede de justiça, a quarta bem-aventurança. Tenho anelado pela justiça, também já entendi que não posso criar e nem produzir justiça em mim, e que nenhum outro ser humano pode ajudar-me quanto a esse particular. Já vi minha desesperadora situação diante de Deus, e tenho tido fome e sede daquela retidão que me reconciliará com Deus, que endireitará a minha situação diante dele, que me proporcionará uma nova natureza e uma nova vida. Então vi que em Cristo eu tenho tudo o que necessito. Assim fiquei inteiramente satisfeito e recebi tudo isso de uma dádiva gratuita, como uma dádiva gratuita. Então é esse contexto que a gente chega na misericórdia. A gente recebeu tamanha misericórdia de Deus, então a gente estende ao próximo essa misericórdia. E aí surge a pergunta, né? Qual que é o limite do perdão? Qual que é o limite do perdão? Eu vou convidar vocês a abrirem mais dois textos. Mateus 18, primeiramente. Mateus 18, no versículo 21. Vai dizer assim: então Pedro,
aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora eu vou convidar você a abrir em Gênesis 4. E você vai entender por que Jesus disse 70 vezes 7. Lá em Gênesis 4, lá no final da parte onde fala dos descendentes de Caim, no versículo 23, fala de Lameque ali, né? E ele fala assim: E disse Lameque às suas esposas: Adá e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque ele me feriu e o rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha só, o que Jesus está aludindo ali em Mateus 18? Ele está fazendo referência a esse texto, porque Lameque fala assim: se Caim for vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7 vezes. E Jesus, em contrapartida, fala: perdoa 70 vezes 7 aqueles que te ofenderem. Então ele remete ao texto do Antigo Testamento de Gênesis, que todo mundo ali, no contexto de Jesus prega, ia saber do que ele estava falando, quando ele ouvisse, né? Então, qual que é o limite do perdão? A resposta é que não tem limite do perdão. Se a gente entender que o nosso débito era infinito, não é à toa que em Mateus 18, quando a gente continua lendo o texto ali, ele vai falar da parábola, nesse contexto, Mateus 18, 21, na parábola do credor incompassivo. Porque o que acontece? Havia um homem que devia uma quantia enorme, exorbitante. Uma vez eu até preguei sobre isso, até fiz um cálculo ali como seria mais ou menos a quantia passada em reais hoje em dia. É uma quantia exorbitante, assim, impossível dele pagar em 10 vidas, se ele quisesse. E ele devia a esse credor. E ele chega ao senhor dele e fala assim: perdoa a minha dívida. Aquele credor, compassivamente, que representa a Deus, perdoa a dívida impossível daquele homem pagar. Depois, esse homem que tinha um conservo devia uma quantidade ínfima, uma quantidade inexpressiva para ele. E aí ele vai cobrar esse servo, o servo fala: por favor, perdoa minha dívida. E esse credor, né, esse servo que tinha o seu conservo, ele vai e fala para ele pagar até o último centavo. Ele não tem misericórdia por aquele conservo dele. Então, Jesus pega esse texto e fala assim, que depois que esse servo chegou ao seu senhor, esse senhor, sabendo daquilo que ele tinha feito com o seu conservo, ele desperdoa. Então ele fala assim: agora você vai pagar até o último centavo, porque é isso que Jesus está querendo falar conosco. Se a gente não usa de misericórdia para com o nosso próximo, a verdade é que a gente não recebeu a misericórdia de Deus de verdade. A gente não entendeu o quanto a gente devia para Deus de verdade. E aí podemos não perdoar, né? Não tem como não perdoar. Até o texto aqui do Marshall Jones, ele fala um negócio muito interessante também, que naquele grande dia haveremos sim de precisar de misericórdia. No fim, precisaremos de misericórdia. No dia do julgamento, quando cada um de nós tiver de postar-se de pé diante do tribunal de Cristo, prestando-lhe contas por aquilo que tivermos feito por intermédio do corpo. Certamente transparecerão ali coisas erradas e pecaminosas. E naquele dia precisaremos da misericórdia do Senhor. Mas graças a Deus, se a graça de Cristo está em nós, se o Espírito do Senhor está em nós, e se somos misericordiosos, haveremos de receber misericórdia naquele dia. Então, não é que a misericórdia de Deus seja uma recompensa por sermos misericordiosos. A misericórdia de Deus nos alcança primeiro, e isso deve gerar misericórdia no nosso coração, deve gerar perdão no nosso coração para o nosso próximo, porque se assim não for, naquele grande dia, Deus vai falar assim: então eu removo o perdão que eu coloquei sobre a sua vida, eu removo a misericórdia que eu coloquei sobre a sua vida, porque na verdade nunca teve, essa é a verdade. A pessoa nunca recebeu o perdão de Deus, nunca recebeu a misericórdia de Deus, então não aplicou na vida do seu semelhante. E aí
eu queria até fazer uma observação de João 20, 23. Esse, se vocês puderem abrir também, por favor. A gente está caminhando para o final já. João 20, 23 vai falar assim. O contexto ali é da grande comissão, quando Jesus ressuscita e fala a seus discípulos para eles irem pregar o evangelho a toda criatura. E aí João ele trata os termos da seguinte maneira. Eu vou ler em 3 versões diferentes, na ACF, na Almeida Revista Atualizada, se não me engano, e na outra é na NAA. Ou na NAA e na outra é na NVT. Vai falar assim, João 20, 23. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Na NAA vai dizer assim, aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiveres lhes serão retidos. E aí na NVT, ela deixa mais claro esse versículo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. O que levanta a questão, será que existe a possibilidade de não perdoarmos, de não estendermos perdão e essa pessoa não vai ser perdoada? Eu estou trazendo esse ponto aqui, irmãos, porque é um texto que me surgiu dúvida no passado. Então, como é que concilia? Se eu tenho que perdoar todas as vezes, se Jesus perdoou até que falou assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Por que esse texto diz que se não perdoarmos, eles não serão perdoados? Como se a gente tivesse autoridade de não perdoar pecados. Então esses discípulos podiam reter o perdão, eles podiam não perdoar. Primeiramente, o texto não se trata do perdão pessoal, o qual devemos exercer a todas as pessoas, mas do perdão espiritual que só Deus pode dar, para a remissão dos pecados, para a redenção e salvação por meio de arrependimento. Em segundo lugar, João aqui estabelece a autoridade que foi deixada aos discípulos para pregar o Evangelho em nome de Jesus, ou seja, o perdão estendido era baseado na mensagem de Deus e no arrependimento daqueles que ouviam. E por isso, em terceiro lugar, devemos notar que esse evento da grande comissão, como eu falei, não é narrado apenas em João, mas é narrado nos outros evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. E em Lucas vai estar dizendo o seguinte, no Lucas 24, 46, e disse-lhes, assim está escrito que Cristo tinha que sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Ou seja, aqueles que se arrependiam mediante a pregação do Evangelho recebiam o perdão dos pecados da parte dos discípulos, que na verdade não era perdão deles, mas era perdão de Deus. Porém, aqueles que não recebiam o Evangelho, não se arrependendo e não crendo, não recebiam o perdão dos pecados por parte de Deus, por meio dos discípulos. Vocês entendem a questão aqui, qual que é que João trata? Então, aqueles que não são perdoados é na verdade aqueles que não se arrependem, não é pelos discípulos, eles apenas estavam cumprindo o ordenamento de Jesus, que era pregar o Evangelho. Eles não eram perdoados por Deus, porque eles não se arrependiam. E aí em Marcos 16 também vai falar, também vai completar essa linha de raciocínio. 16, 15, e disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Então, é nesse contexto que fala que a gente não perdoa, né? Não é que a gente não perdoa, mas é porque a pessoa não recebeu o perdão de Deus, não se arrependeu. E a gente pregou o Evangelho que, para ela receber o perdão de Deus, ou seja, para a verdadeira fé, a verdadeira crença em Deus, a verdadeira crença no Filho de Deus, na obra de Jesus Cristo, ela incorre no arrependimento. Se ela não está incorrendo no arrependimento, se a pessoa não está se arrependendo, ela não recebeu o Evangelho, portanto ela não foi perdoada. Só para frisar aí, né? Então, alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Não? Então eu vou só finalizar aqui com uma história. Eu já contei certa vez da Corrie ten Boom. Era uma cristã holandesa que na época do regime nazista ela escondia judeus na sua casa, né? Ela e a família dela, e eles foram descobertos. Aconteceu que eles foram levados para um campo de concentração e ela ficou lá por boa parte da sua vida. E depois, quando os aliados venceram a guerra ali, os nazistas perderam, Hitler morreu, tudo, ela foi libertada, ela não morreu, mas ela perdeu a sua família, perdeu a sua irmã que estava junto com ela no campo de concentração. Só que ela era convertida, ela era cristã, essa mulher, né? E ela, depois desse acontecimento, ela
fazia eventos, né, sobre o perdão, falando como Deus perdoa as pessoas, e ela aplicava isso até mesmo aos nazistas, né, até mesmo essa situação. Certa vez, em 1947, ou seja, 2 anos depois da guerra, em uma igreja em Munique, na Alemanha, Corrie tinha acabado de pregar sobre o perdão de Deus, e como ele nos capacita a perdoar os outros, mesmo os nossos inimigos mais cruéis. Depois da pregação, ela viu um homem vindo em sua direção. Ela o reconheceu imediatamente. Ele havia sido um dos guardas cruéis de Ravensbrück, que era o campo de concentração onde ela estava, um dos mais humilhantes. Ela se lembrou de estar nua diante dele com sua irmã Betsy, sendo enfileiradas com outros prisioneiros para inspeção. O horror daquilo tudo veio à tona em segundos. O homem, no entanto, não a reconheceu. Ele se aproximou com um sorriso, dizendo algo como: que mensagem maravilhosa, garota! Como é bom saber que todos os nossos pecados estão no fundo do mar. Então, estendendo a mão, ele disse: você mencionou Ravensbrück. Eu fui guarda de lá, mas desde então me tornei cristão. Sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que fiz, mas gostaria de ouvir isso dos seus lábios também. Você me perdoa? E aí, naquele momento, Corrie, ela ficou paralisada, tendo dentro dela um grito dizendo não. Ela se lembrava do rosto da irmã, do sofrimento, da fome, da humilhação. Seu coração estava gelado, mas ela sabia que havia pregado exatamente sobre aquele tipo de perdão. Ela escreveu depois: Jesus, eu não posso, que ela pensou, né, consigo mesmo: Jesus, eu não posso perdoá-lo, dá-me o teu perdão. Ela relata aqui quase mecanicamente, estendeu a mão e apertou a mão dele, e no momento que o fez, ela disse que uma corrente começou no seu ombro, correu pelo seu braço, passou pela sua mão, e um calor que parecia incendiar todo o ser dela, brotou nela uma emoção que fez as lágrimas escorrerem dos olhos. E ela disse: eu te perdoo, meu irmão, com todo o meu coração. Ela disse que nunca havia sentido um amor de Deus tão intensamente como aquele momento. Então, irmãos, que nós possamos lembrar, né, que o perdão, a misericórdia é algo que precisa ser exercido. Muitas vezes o nosso eu não quer, mas Jesus nos habilita a isso. Jesus nos habilita a saber o que é o perdão, a saber o que é misericórdia. Jesus nos habilita a querer ser misericordiosos, e mesmo quando o nosso eu não quer, a gente pode estender misericórdia, a gente pode estender perdão, porque Jesus nos fez novas criaturas. Amém? Então é isso. Alguém quer comentar algo? Vamos finalizar. Eu quero. Pode falar. A questão que você falou, né, de se perdoar e ser perdoado, então, essa questão é uma questão também de autoridade, né? Sim. Porque, assim, a pessoa ela não pode se auto-batizar. Exato. Exatamente. Creio em Jesus, vou me batizar aqui, né? Não, tem que ter alguém ali, tem que ter uma autoridade que vai orar por ela, né? Nesse sentido, é uma autoridade de Cristo, né? Tanto é que quando a gente vai batizar alguém, ela faz uma oração de renúncia, coloca ali algumas situações, né, que eu acho que é, né, importante. E aí a gente ora também, na hora que vai batizar também, feita ali uma oração: Senhor, perdoa os seus pecados. Então tem toda a questão, até essa autoridade está ali. Acredito que é isso que Jesus estava falando. Sim. Vocês têm autoridade, né? Você até leu Mateus, né? Se for batizado, está tudo ligado. Exato. Porque a pessoa não pode se auto-batizar. E não adianta também ela querer se batizar sem crer, né? Tomar um banho ali, vou lá me batizar, e tipo, mas você crê no Evangelho? Não dá, né? Sim. É exatamente isso. É isso aí mesmo. Isso daí também tem a ver com hoje é o dia de Santa Ceia, né? Acho que tem a ver também, a pessoa, vou tomar ceia aqui em casa, sozinho. Não tem sentido. Não tem sentido, né? É exatamente isso aí, professor. Alguém quer comentar algo também? Falar alguma coisa? Eu tenho sim. Tem uma passagem que o Senhor Jesus fala, né, que se o teu irmão pecar contra ti, vai e reconcilia-te com ele, né? Sim. Eu sempre pensei, puxa, por que né, será que Jesus errou? Ele que me ofendeu, e eu que tenho que ir lá e pedir perdão, reconciliar.
Porque Jesus mostra, né, que quem foi ofendido pode ser que causou algo que fez o irmão pecar contra você, né? Talvez a gente, depois eu fui entendendo, né? A gente pode ter causado essa situação do próximo me ofender, né? Então, se Jesus assim, fala quem foi ofendido, é que deve ir atrás do ofensor, né? E pedir perdão, né? Aí trata de misericórdia, de humildade, de humilhação. Muitas vezes até quando a gente é ofendido, a gente já pensa algo sobre o nosso irmão, a gente já fica com aquilo na cabeça. Então a gente já pecou. Só de pensar a gente já pecou contra o nosso irmão. Também. Não, mas se for ver nós temos que ir lá pedir perdão para a pessoa. Foi exatamente isso que Deus fez com nós, Marcelo. Ele enviou Jesus sendo nós inimigos dele, a gente ofendendo a Deus, estão totalmente depravados. E Jesus fez com nós. Se nós somos misericordiosos, nós temos que fazer o mesmo. É difícil mesmo, é difícil, muito difícil. Mas ele deveria ir sim. Amém. Mas é isso mesmo. Lembrar, eu trouxe essa história aqui mais para a gente pensar também, né? Porque quando a gente exerce isso, mesmo muitas vezes o nosso eu não querendo, né? Deus ele dá graça, Deus aperfeiçoa mais o nosso caráter, ele faz a gente entender um pouco melhor sobre a misericórdia dele e a gente se alegra com isso também, a gente sente o amor de Deus nisso, né? Eu acho que é isso, irmãos. Vamos orar para finalizarmos. Amém, Senhor. Muito obrigado por esse momento de estudo da sua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor teve misericórdia de nós, Senhor, naquela cruz, Senhor, entregando o seu Filho no nosso lugar. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, perdoa a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de perdão e nos aprimora, Senhor, que a gente possa assim viver uma vida de misericórdia, Senhor Jesus, entendendo que o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor foi compassivo conosco e que a gente também seja compassivo com nossos irmãos, compassivo com aqueles que ainda não creem e estenda misericórdia sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, que isso não seja apenas um estudo que alimente o nosso intelecto, mas seja algo que transforme as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.